De volta, palco Capacitação Mi Expo Fórum 2024. Bom, a gente também quer agradecer ao fomento e ao trabalho das associações, que são grandes responsáveis e também partícipes, né, do nosso encontro. Essas associações, elas reúnem pilares importantes e valiosos para a contribuição deste grande tema que estamos discutindo aqui, a tecnologia, a indústria do Brasil. Queremos agradecer a Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a ABMAR, que é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABIMO, a Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos, a ABIT, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, a ABDIB, a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base, entre outras que estão conosco. Bom, seguindo aqui com a nossa programação do Palco Capacitação, onde estamos trazendo insights e, claro, a oportunidade de entendimentos de capacitação para habilidades multifuncionais. A gente vai tratar agora de sustentabilidade, eficiência energética e teoria das práticas. Já estou aqui com o professor Adilo Nogueira, que é docente dos cursos de engenharia da Universidade Anhembi Morumbi, que começa a conversar com a gente a partir de agora. Professor, tudo bem? Tudo jóia. Tudo tranquilo. Graças a Deus. Fica à vontade, o tempo está na tela. Fica à vontade para conversar com a nossa audiência. Tá legal, obrigado. Bom trabalho. Bom dia, pessoal. Primeiro queria agradecer vocês por estarem aqui para a gente poder bater um papo. Apesar de a gente estar num palco chamado Palco Capacitação, a ideia seria muita pretensão minha capacitar vocês a alguma coisa. Mas eu acho que o que vale nesse momento é a gente compartilhar algumas provocações. A gente vive num mundo onde a informação vem com uma facilidade muito grande, mas a gente precisa estabelecer um senso crítico sobre aquilo que a gente recebe, sobre aquilo que a gente ouve. Tá? Então, o tema que eu trouxe para vocês, né, sustentabilidade, eficiência energética e teoria das práticas. Na verdade, são três temas que eu gostaria de tratar com vocês a nível de provocação necessariamente. Tá? Então, começando, né, vou passar rapidamente só para ter um overview da minha formação. Eu sou tecnólogo em mecânica, mestre em processo industrial, fiz MBA em qualidade e produtividade, sou formado em ciências contábeis, estou fazendo engenharia mecânica, estou fazendo doutorado. Trabalhei em gerência durante 20 anos em gerência de peças, de indústrias de autopeças. Atualmente sou docente na Anhembi Morumbi, nos cursos de engenharia, isso desde 2015. Sou sócio consultor de uma consultoria chamada Sendo e trabalho numa empresa como consultor também numa empresa chamada Ambipar. Tá? Muito bem. Quando a gente fala de sustentabilidade e todo esse tema que eu trouxe, esse tema comprido, o que eu gostaria de convidar vocês é a participar de uma provocação junto comigo sobre sustentabilidade de uma forma um pouco mais profunda, falar sobre eficiência energética de uma maneira um pouco mais simples, né, por assim dizer, e falar de teoria das práticas, algo que é pouco falado e explica muita coisa sobre o atual momento que a gente tá vivendo. Né? Bom, para dar um pouco de leveza para a nossa manhã, tá? Eu gostaria só de trazer essa figura, e tem essa frase, que para mim ela é muito icônica, que diz o seguinte, né? Essa é uma frase do Stan Lee, que diz assim: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se você não gosta dos desenhos da Marvel, aqui tá, na minha tela aqui não está aparecendo, mas aqui aparece. Se você não gosta da Marvel, é só você olhar na Bíblia, né? Lucas 12:48, você vai ver que tem uma passagem que trata mais ou menos isso. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. No final eu vou falar um pouquinho melhor sobre essa figura e por que ela está aí. Vamos falar de sustentabilidade. Né? Então, sustentabilidade, todo mundo já ouviu falar, é um assunto que está se tornando até, infelizmente, banalizado. Né? Esse termo sustentabilidade está se tornando banalizado. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: é um assunto bacana, é um assunto legal. Se a gente pegar a explicação da WWF, vai falar que, de maneira bem resumida, é o desenvolvimento que não esgota os recursos do futuro. Basicamente consiste em podermos aproveitar o que o mundo nos oferece sem impedir que as gerações futuras também aproveitem disso. Então eu vou aproveitar esse planeta e vou deixar ele da mesma forma, de uma forma melhor para a geração futura. O desenvolvimento sustentável busca isso. Né? Muito bem. Mas aparece essa figura, eu gosto muito dela,
O primeiro ponto que a gente precisa vencer e romper é a diferença entre ego e eco. A gente faz parte de um sistema. A gente não é o elemento principal desse sistema. Tá? Em outras palavras, você está dentro da sua casa e você reclama que apareceu um escorpião. Ok, o escorpião é um intruso na sua casa. Mas você não pode ir no meio do mato e reclamar que lá tem um escorpião, porque você está na casa dele. De uma maneira bem simples, é isso. A gente eliminar o ego, tá? E começar a entender que a gente faz parte de um grande ciclo nesse planeta. Né? Vale a pena lembrar que a gente não veio primeiro, né? Então, a gente precisa romper essa barreira. E aí, pessoal, romper essa barreira é fazer isso tomando esse cuidado. Isso daqui é uma figura icônica também, que hoje é tratado como greenwash. Se é para fazer, se é para sair do ego, eliminar o nosso ego e trabalhar de maneira ecologicamente correta, a gente tem que ser ecologicamente correto de fato. E não se passar por alguém que se preocupa com o meio ambiente. Por que essa figura parece uma figura forte? Porque muita gente está com ideias que supostamente são ideias sustentáveis e, na verdade, trazem mais prejuízo para a sociedade do que necessariamente as ações corretas. Então, eu gostaria que vocês lembrassem sempre dessa figura, tá bom? Bom, a sustentabilidade de maneira tradicional, ela aparece com esse desenho. Então a gente vai dizer que, uma empresa para ser sustentável, ela precisa ser socialmente justa, ela precisa ser socialmente justa, ambientalmente correta e economicamente viável. Se eu atingir esses 3 patamares, eu vou poder dizer que eu sou sustentável. E isso é verdade, e isso é muito instrutivo, vamos dizer assim. Só que a gente tem um problema com essa figura. Quando a gente olha essa figura aqui, nos moldes atuais, ela gera ou ela possibilita um grande risco, que é o risco da gente encontrar o chamado efeito Mickey. Tá? Esse efeito Mickey torna essa sustentabilidade uma sustentabilidade chamada de fraca. Não são palavras minhas, tá? Isso aqui está no livro do... isso é uma fala do Adams, num livro do Bernstein. Ele que define, ou ele que apresenta essa figura do chamado efeito Mickey. O que é o efeito Mickey? É simples. Eu vou dizer que sou sustentável. Eu vou dizer que a minha empresa é sustentável. Mas a minha verdadeira preocupação está no lastro econômico. Desculpa, pessoal, desde o começo eu falei que a gente vai fazer algumas provocações, tá? Então vamos lá. Eu tenho uma empresa que fatura 30 milhões de reais por mês. Eu ajudo uma creche em frente da minha empresa doando 2 cestas básicas por mês. E tem uma pracinha de 30 metros quadrados perto da minha empresa que eu mando alguém todo mês ir lá e cortar a grama. Eu falo que eu sou amigo da natureza, falo que eu respeito a vida e vou dizer que eu sou sustentável. Desculpa, esse momento já passou. Isso é hipocrisia, tá? A provocação, pessoal, é uma provocação, é hipocrisia. Para você ter um faturamento de 30 milhões de reais, ajudar com 2 cestas básicas uma creche não faz de você uma pessoa preocupada com o ser humano. Limpar a grama de uma pracinha não faz de você uma pessoa amiga da natureza. Essa fase no planeta já passou. Tá? É uma provocação. Adilo, então é ruim? Não. Continue dando as suas 2 cestas básicas para a creche. Continue aparando a grama da pracinha. Mas não adquira para você um rótulo que não te pertence. É isso. Essa figura, com esse desenho do efeito Mickey, traz isso. As empresas começam a trabalhar com aquela figura, né, do greenwash, onde elas fazem o mínimo necessário apenas para ganhar um rótulo. Tá? E a gente tem que ter um pensamento um pouco diferente disso. Eu não vou entrar no mérito do que está acontecendo cientificamente com o planeta. Não é o nosso foco aqui. Mas uma coisa é certa. A gente está cometendo um monte de pecado. No aspecto ambiental e no aspecto social, a gente está cometendo uma série de pecados. No dia que esses pecados forem eliminados, a gente volta para discutir esse efeito Mickey aqui, ó. Mas até lá, a gente precisa ter esse despertar, né? Bom, Adams, o mesmo autor,
no que ele vai chamar de sustentabilidade forte, ele vai desenhar algo onde ele diz que o lastro econômico ele tem que ser preservado. As empresas precisam de adquirir lucro, precisam evoluir. Ponto final. Mas ele diz que eu não posso fazer isso ferindo a esfera social. Então eu não posso pensar em lucro a qualquer custo. E eu também não posso permitir que esse crescimento da esfera social ou que essa preocupação com o social afete o meio ambiente. As coisas, elas precisam estar num equilíbrio muito forte. Nós estamos numa feira de tecnologia, né? Se eu desenvolvo uma tecnologia para a minha empresa e essa tecnologia vai gerar o desemprego de mais de metade do meu parque fabril, eu estou gerando um processo econômico de rendimento, de lucro, ferindo a esfera social. Repetindo, comecei a minha fala dizendo, vamos fazer algumas provocações. Quando eu automatizo uma empresa, robôs não usam roupa, robôs não cortam cabelo, robôs não vão à padaria. Então eu tenho que ter uma preocupação em crescer, automatizar, porém observar o que vai acontecer com o nosso meio social. Essa é a provocação. E eu também não posso crescer socialmente falando, ferindo a biosfera. Eu não posso querer eliminar, aumentar a chance de um povo indígena ir para a faculdade, desmatando a Amazônia e fazendo um parque universitário lá. Ou seja, uma coisa não justifica a outra. É isso que Adams propõe com essa esfera, né? Mas a realidade é que mesmo essa esfera ainda tem esse fenômeno. O lastro econômico, ele achata o lastro social. Tá? Eu queria muito que vocês saíssem daqui hoje, não com uma visão de que a minha fala é de alguém que é bonzinho, mas a gente precisa sair daqui com uma percepção de realidade. Tá? Pessoas compram coisas. Na medida que a sociedade começa a ser achatada, consequências começam a aparecer. É uma provocação, tá? Bom, eu vou fazer um parênteses nesse capítulo de sustentabilidade e vamos falar de eficiência energética. No que diz respeito à eficiência energética, aqui eu estou trazendo a matriz energética mundial, tá? Matriz energética mundial é como que o mundo usa energia para tudo. Para se locomover, para gerar produto, etc. O mundo, hoje ele funciona com quase 30% da sua energia sendo gerada pelo petróleo e 27% carvão mineral. Esse é o cenário mundial. Tá? O cenário brasileiro, a gente usa um pouco mais de petróleo e derivados e muito menos, ou por assim dizer, quase nada de carvão mineral. Então, nosso cenário ele é bastante diferente. Tá? Então, a nossa matriz energética tem essa distribuição. Como que a gente usa a energia? No que diz respeito à geração, quando a gente olha a produção ou a preocupação com baixas emissões de carbono e uso de matéria-prima fóssil, a gente percebe que o Brasil ele se torna uma referência. A gente tem uma quantidade grande de produção de energia de baixa poluição, né, energia limpa, e a gente tem um crescimento muito grande, veja que aqui está na escala negativa, um crescimento grande na eliminação de uso de energia a partir de recursos fósseis. Né? Então, o Brasil aparece aqui como uma referência. Legal. Quando a gente olha ainda na eficiência energética, o Brasil ele tem 44%, quase 50% do que a gente usa são energias não renováveis e 55% energias não renováveis. Né? O mundo tem um valor muito diferente do nosso. Então, o Brasil, de novo, ele se torna uma referência quando a gente fala em consumo de energia. Quando a gente fala de geração de energia, o mundo gera energia usando gás natural e carvão mineral numa proporção que ultrapassa 50%. Tá? Quando a gente olha para o Brasil, a gente tem esse cenário. O Brasil usa quase 60% da produção de energia elétrica do Brasil é gerado através de hidrelétrica. E no restante a gente se divide com uma grande parte de eólica, solar, nuclear e assim por diante. Óleo diesel, por exemplo, está a um valor menor do que 1%. Então o Brasil, vou voltar aqui, né?
o Brasil tem um cenário muito diferente do cenário mundial. Tá? O que permite dizer que ao longo do tempo a gente vem fazendo a lição de casa do jeito certo. Então, no que diz respeito à energia elétrica, a gente está numa situação exemplar. Tá? Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem a segunda maior hidrelétrica do mundo em tamanho. Mas o Brasil tem a maior hidrelétrica do mundo em energia elétrica produzida por ano. É muito curioso pensar, porque assim, a hidrelétrica da China é maior do que Itaipu. Mas parte do ano ela não produz nada. Por conta de temperatura, né? Por conta de formação de gelo. A do Brasil produz energia elétrica o ano inteiro. Então, em uma capacidade de geração de energia, Itaipu continua sendo a maior do mundo. E vai ser por muito tempo, né? Bom, então, quando você olha a produção de energia elétrica, a gente tem uma produção de quase 90%, de 85% de produção de energia elétrica através de energias renováveis. 15% não renováveis. O que coloca a gente num cenário totalmente diferente do cenário mundial. E isso é interessante a gente perceber. A gente tem um hábito que não é saudável muitas vezes de criticar o país que a gente vive. Mas o país que a gente vive com todas as nossas dificuldades navegou numa preocupação muito maior com aquilo que hoje é pauta. Se pensar que Itaipu nasce na década de 70, né, começa a sua estrutura na década de 70, 50 anos depois, a gente tem países fazendo discussões que o Brasil não precisa discutir ainda, a nível de produção de energia renovável. Né? Muito bem. E aí, a previsão que o mundo estabelece para o futuro é que a partir desse ano, a gente começa a notar um aumento significativo na linha verde de produção de energia limpa e uma queda pequena em produção de uso de energia elétrica a partir do óleo, né? Uso de energia a partir do óleo, e carvão cai bastante. Então, carvão, a tendência é cair bastante, petróleo não vai cair muito, tá? Mas vai ter uma estabilização, e energia limpa, ela sobe. Um adendo, tá, pessoal? Energia nuclear é energia limpa, tá bom? Só para, né, a gente... Eu não vou tocar no assunto de energia nuclear, mas eu vou tocar. O consumo de energia elétrica, ele tem uma previsão de aumentar em torno de 3,5% por ano, daqui pelo menos até 2026. Quase 4% de aumento de energia elétrica por ano. A gente vem numa tocada de lâmpadas inteligentes, sensores de presença, e mesmo assim o aumento de energia elétrica de consumo vai aumentar quase 4% por ano. Né? Bom, dentro dessa provocação, né, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente critica a produção, por exemplo, via energia nuclear. Tá? Eu estou dentro do IPEM, eu faço doutorado no IPEM, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Energéticas e Nucleares, né? Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Conheço pessoas incríveis lá na área de energia nuclear. Todas essas pessoas incríveis que são referências para mim, adorariam ter um outro mecanismo de geração de energia que não fosse nuclear. Só que, se você quiser ter fritadeira na sua casa, ar-condicionado, carro elétrico, televisão, assistir televisão a cabo, dentro da televisão por streaming, dentro do seu quarto, quiser tomar um banho de chuveiro quente, né? Se você quiser passar ferro, lavar roupa, secar roupa. Se você quer ter tudo isso, negligenciar a energia nuclear é uma extrema contradição. Tá? O mundo não tem chance do mundo sobreviver com esse aumento de consumo se não tiver produção de energia nuclear. O Brasil não precisa. Você vê que a matriz energética do Brasil ela é muito saudável. Mas a Europa, por exemplo, não consegue sobreviver sem energia nuclear. Tá? Então, muito cuidado, pessoal, ao fazer, talvez, algumas críticas muito pesadas. De um lado, a gente quer o consumo de energia elétrica, do outro lado, a gente não quer energia nuclear. Essa conta não fecha. Tá certo? Temos várias outras energias, solar, eólica, sim, mas a energia solar e eólica não tem a capacidade de abastecer um país do tamanho do Brasil ou abastecer a Europa inteira ainda. Então, só precisamos tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Não é tema
da minha fala aqui, mas eu não consegui me conter. Então, energia limpa é uma energia que inclui energia nuclear. Esse crescimento não nasce em função de energia nuclear. Esse crescimento ele é assim por conta de energias alternativas como solar, eólica, etc. Tá? Mas a energia nuclear ainda ela vai ter um bom avanço. Só para concluir minha provocação sobre energia nuclear, um dos maiores benefícios da energia nuclear no nosso planeta é que ela faz com que todo mundo se mexa. Ela tira todo mundo da zona de conforto. Quem acredita que a energia nuclear é um problema, tem que se mexer para achar uma alternativa, porque senão vai ter que ter ela como ferramenta de produção de energia para o planeta, né? Legal. Bom, vamos sair um pouco desse assunto e vamos falar de uma coisa totalmente fora da caixa dentro desse contexto, mas que vai conseguir alinhavar o que eu estou trazendo de informação. Na teoria das práticas, é dito que a prática é quando uma atividade tem um significado, ou quando uma atividade ela tem um propósito. Fazer algo por fazer não é uma prática, é uma atividade. É algo que não... Se você não encontra valor no que você está fazendo, isso é só uma atividade corriqueira. Tá? Então, se eu der um passo para trás, sem nenhum propósito, é só uma atividade. Mas se eu me mexer para me posicionar melhor para o que o pessoal está filmando, ou para vocês me virem melhor, tem um propósito. Então, isso é uma prática. Tá, e daí? E daí que uma prática, ela pode contagiar, ela pode transmitir esse efeito para pessoas, para bairros, para vilas e para países, e aí nasce uma cultura. Tá? E aí vem a provocação. Uma atividade cotidiana nunca vai ser facilmente convertida em hábito só porque você está fazendo isso constantemente. Uma atividade não se torna um hábito porque você está fazendo ela de maneira repetitiva. Repetir a mesma atividade todo dia não gera um hábito. Tá? O que vai gerar o hábito é se essa atividade tenha um propósito. Tá? Eu estou muito feliz porque tem 3 alunos lá da AMB que estão aqui junto com a gente, e o pessoal da minha família que eu conheço, né, que vieram aqui me prestigiar, professores que eu conheço também. Estou falando isso porque eles vão ouvir a mesma piada de novo. Uma atividade com propósito é aquele banho que você toma no final de semana para ir numa festa. Aquele banho que você toma na segunda-feira para você se despertar para ir trabalhar é uma atividade. Você faz aquilo de maneira tão rotineira que você sai do banho e se pergunta, cara, mas será que eu limpei meu pé? Porque nem sequer você sabe. É uma rotina. Aquele banho de sábado, não. Ele tem planejamento, você não faz ele reclamando, você se prepara para ele, você leva o shampoo do seu gosto, porque essa atividade ela tem um propósito. E por que isso é importante? Se eu quiser fazer alguma ação para melhorar algo, essa ação tem que ter um propósito. Se eu quiser, no bom sentido, convencer alguém a algo, eu tenho que demonstrar para essa pessoa um propósito. Se não existe propósito no que eu transmito, ou eu estou dando uma ordem ou estou usando de autoridade. Isso não vira hábito, isso não gera continuidade. Isso não gera uma cultura. Você não vai ser reconhecido por outra forma a não ser como sendo um cara autoritário ou um cara chato. Se existe um propósito, você vai ser reconhecido por ter essa característica, por trabalhar dessa forma ou dessa maneira. Tá? Depois vocês vão entender... Desculpa. Depois eu vou conseguir explicar melhor o porquê dessa minha fala. Então, como que a gente consegue estabelecer um equilíbrio entre esse problema e esse ideal de mundo, vamos dizer assim? É criar ações sustentáveis. Só que não inovações sustentáveis, mas não só ações, práticas. Se eu não acredito na importância de jogar uma garrafa PET no local certo, se eu não acredito nessa importância, eu não vou fazer isso a menos que alguém me obrigue ou a menos que alguém esteja olhando. É simples assim. Tá? Quando você anda pelo nosso país e você vê um monte de lixo no chão,
As pessoas não entendem qual que é o verdadeiro propósito de pegar aquilo e jogar no lugar certo. Na cabeça delas, aquilo é só... não é obrigação minha. Eu já ouvi gente falando assim, mas se eu pegar, não vai ter emprego para a pessoa que varre a rua. Se eu não enxergo um propósito naquilo, eu não vou praticar. Eu só vou praticar porque alguém está mandando. Temos aqui alguns professores, amigos meus, que eu tenho um carinho gigante por todos eles e são meus ídolos. Eu tenho a minha coordenadora aqui também. A minha coordenadora não precisa pedir para nenhum de nós para que a gente entre numa sala de aula e fale ou dê o nosso melhor para que o nosso assunto seja da maneira melhor compreendida. Ela não pede isso para a gente. Ela pergunta se a gente precisa de ajuda. Porque todos eles que estão aqui na sala, quando entra numa sala, entra para fazer o melhor que pode. Porque eles, eu conheço muito bem cada um deles, eles têm esse propósito. Faz parte da vida deles ter esse propósito de fazer o melhor que eles podem onde eles estiverem atuando. Quem tem esse propósito não precisa ser cobrado por isso. Faz isso independente de qualquer coisa. Eu acordo, vou e faço. A minha chefia, a nossa chefia, a professora Kátia que está aqui, ela não pede para a gente um bom desempenho dentro de sala de aula. Ela pergunta se a gente precisa de ajuda. Quando uma pessoa precisa falar para outra o que ela tem que fazer, é porque essa outra não entendeu qual que é o propósito dela. Não vou entrar no mérito de quem é a culpa, mas o propósito não está estabelecido. Eu estou batendo muito nessa tecla, pessoal, porque a falta de propósito não leva a gente a nada. Só um propósito forte faz a gente suportar a dor da caminhada. Tá? Então, tem gente que não consegue sair do sofá num sábado de tarde, mas no domingo de manhã está praticando uma corrida de 5 km. Essa pessoa corre 5 km num domingo de manhã com frio e com chuva, por quê? Não estou fazendo nada, vou lá. Não, ela tem um propósito. Nossa, senão ela não iria. Tá? Guardem a necessidade desse propósito. Tá? E aí vem uma figura complexa, não, estranha, mas essa figura ela foi disruptiva para mim. Estou trazendo para vocês, porque ela não me foi apresentada nos cursos de exatas por onde eu passei. Ela pertence à área da sociologia. E eu acho que aqui a gente vale uma reflexão. Esse é um diagrama da teoria das práticas. E ele diz o seguinte, nesse círculo aqui, a gente tem a nossa cultura, o nosso costume, o nosso hábito, tá? Chamado de identidade ou prática coletiva. Sabe aquela coisa? A gente funciona assim, aqui no Brasil as coisas são assim. Então, aqui no Brasil as coisas são assim. À medida que o tempo passa, é comum que apareça a chamada variação apropriada, que são inovações normais, coisas que o mundo vem colocando. Antes não tinha celular, agora tem. O celular vem aparecendo com cada vez mais inovações e a gente vai absorvendo essas inovações, vai usando. É um aplicativo aqui, um aplicativo ali. Né? A gente começa a enxergar como que o aplicativo funciona. Né? Como que eu consigo achar uma promoção lá na Shopee, qual que é o melhor horário e tal. Isso são inovações que aparecem de maneira natural e a gente se adapta de maneira natural. Mas a gente também tem certas perturbações que aparecem de maneira chamada anômala. São perturbações que vêm como uma surpresa. Algo do tipo um Covid da vida, um apagão da vida, e que aí aparece na nossa vida como se fosse uma martelada. E aí a gente é convidado a se mexer. Ocorre que, socialmente falando, quando nós temos um abalo nessa proporção, que pode ser uma proporção grande ou pequena, a primeira coisa que é necessário ser feito é garantir que a sociedade reconheça que isso é um problema. Se a sociedade não reconhecer isso como problema, esquece. Já era. Ninguém vai mudar a cultura inicial. Passo pela rua, tem uma garrafa PET no chão. Aí eu falo para quem está perto de mim, nossa, uma garrafa PET. Se alguém perto de mim responder, tá, e daí? Significa que quem está perto de mim não reconheceu que aquilo é um problema. O meu esforço para mudar essa situação convencional, ele dobra. Porque primeiro eu tenho que garantir que essa pessoa enxergue que isso é um problema. Se ela não enxergar que aquilo é um problema, ela vai fazer porque alguém está mandando. E quando alguém não está perto, essa ação se desfaz. Mas mesmo quando eu tenho uma sociedade que reconhece aquilo como um problema,
eu preciso garantir que haja uma negociação dentro dessa sociedade. Porque mesmo a sociedade reconhecendo como um problema, e teremos pessoas que vão querer que aquilo continue daquele jeito. Né? Você está na sua casa assistindo televisão com um prato de comida, e aí você assiste um programa falando que no bairro vizinho pessoas estão passando fome. Aí você olha e fala, nossa, meu, cara, mas isso não pode acontecer, isso é um absurdo, onde já se viu? Aí você levanta, pega o resto de comida do seu prato, joga fora, senta no sofá, muda de canal e vai assistir alguma coisa em algum streaming. Ou seja, você reconheceu que é um problema, mas aquilo de maneira nenhuma te afetou. E na sua opinião, vida que segue. E vão ter pessoas que vão entrar na negociação do campo mobilizadas acionadas por uma mobilização coletiva. Pessoas vão se mobilizar para tentar demonstrar que essa mudança ela realmente é importante. Como, por exemplo, a ciência, pesquisadores, etc., vão identificar que isso é um problema e precisa ser conduzido. E vão tentar convencer a sociedade que é um problema. Só que mesmo isso sendo exposto para a sociedade com a ajuda de pesquisas, etc., ainda vai ter gente que vai querer que a situação não mude. Por exemplo, pessoas que ganham com a situação do jeito que está. Tá? Quando eu pego essa parte da sociedade que está disposta a negociar essa cultura e uma proposta de mudança, mesmo depois dessa negociação, teremos pessoas que vão querer manter a situação do jeito que está. Estou assistindo televisão, estou comendo, pessoal, o bairro vizinho tem gente passando fome. E aí eu começo um debate. Cara, temos que fazer alguma coisa. Porque não é possível o vizinho do lado, o bairro aqui do lado tem gente passando fome. Olha, Adilo, a gente pode pegar na despensa, ver o que a gente pode doar, ir lá fazer uma doação e tal. Ah, meu, mas isso vai ser caro, porque aí vai gastar gasolina, sábado à tarde, daqui a pouco a gente vai sair. Ou seja, mesmo dentro dessa negociação, pessoas vão querer não se mexer. E aí, quando eu consigo convencer nessa negociação que esse problema precisa de uma ação, aí sim eu começo a legitimar uma nova alteração, uma nova cultura, uma nova conduta. Pessoal, esse diagrama para mim ele foi disruptivo porque ele mostra a dificuldade de você implementar uma nova cultura. De novo, comecei minha fala falando, vamos fazer algumas provocações? Vamos. Então, você chegar na sua empresa, colocar 4 cestinhos de lixo, um verde, amarelo, azul e um cinza, e acreditar que você vai salvar o planeta porque você colocou isso, desculpa, você não vai salvar o planeta dessa forma. Porque quando você der as costas, alguém vai jogar a garrafinha no lugar errado. Pessoal, olha pela cidade. Vai jogar um copo de água no lugar certo? Vai no shopping. Tem lá recicláveis, não recicláveis. Você abre a porta do reciclável e tem comida. Ou seja, ninguém entendeu que aquilo é um problema. E esse diagrama, ele começa a ajudar a gente a entender o seguinte. Eu vou ter que colocar esses 4 recipientes para coletar material adequadamente. Vou ter que pegar toda a minha população e explicar qual que é o propósito daquilo. E garantir que esse propósito seja absorvido por essas pessoas. Só a partir daí, talvez uma nova cultura se estabeleça dentro do meu campo de prática. Até 15 anos, 16 anos de idade, sei lá, a gente questiona nossos familiares, por que eu tenho que tomar banho? Cara, eu tomei banho ontem. Eu li uma reportagem de que tem um país que toma banho uma vez por semana só. Por que eu tenho que tomar banho? Eu tô limpo. Eu nem fui na rua. Olha o tamanho da negociação do campo, porque eu não consigo entender que tomar banho é uma necessidade. Mas qual que é o problema? Eu tô limpo. Não, mas você vai dormir assim? Mas eu tô limpo. Olha o tamanho da negociação. E aí chega uma hora que esse diagrama não funciona, até 15 anos de idade, né? Aí a negociação fica, ou você vai tomar banho ou eu te arrebento. Aí você fala, agora eu entendi. Agora clareou para mim. Quando passa dos 15 anos e você começa a perceber a vantagem de dormir depois de um banho, a vantagem de tomar um banho, o quanto o seu corpo se modifica depois de um banho, você começa a dar banho até nos pets, né? Porque o seu pet não vai na rua, seu pet tá lá. Galera, eu tenho um coelho, eu já levei meu coelho para tomar banho. Meu coelho não sai de casa.
E aí você fala, cara, eu quero que o meu pet experimente a sensação que é tomar um banho. Você começa a regar suas plantas. Porque você fala, cara, eu quero que a minha planta tenha essa sensação de um banho. Porque para você, aquilo que era um problema passa a ter um propósito. Então vejam a dificuldade. Galera, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que vencer isso e vencer isso. A partir disso tudo, a gente começa a ter um novo campo de prática, uma nova cultura, etc. Tá? Bom, aqui segue só uma reflexão. Quando você estiver trabalhando, mudando alguma coisa, saiba que estatisticamente falando não vai ser fácil. Você vai ter um período de sucesso seguido por uma quantidade enorme de desafios. A vida pessoal é assim, a vida industrial é assim, a vida econômica é assim e tudo nessa vida é assim. Você implementa alguma coisa e imediatamente você começa a enfrentar desafios gigantes. E aí você começa, através da resiliência e do crescimento, você aumenta a sua estabilidade e você começa a ter resultados muito maiores do que aqueles resultados iniciais. Você assume um compromisso e você fala assim, não, deixa que eu faço, vou lavar a louça. E aí você vai lá, lava a louça com toda a sua técnica e você fala, cara, sucesso absoluto. No dia seguinte aparece uma panela. E aí você fala, cara, não estou conseguindo o mesmo desempenho de ontem. Persista. E aí você vence esse desafio. No outro dia, aparece uma panela de arroz com fundo queimado. E aí você fala, como que eu lido com isso agora? E seu desempenho cai. A vida é assim, ó. O que vale é a capacidade da gente persistir. Na questão da sustentabilidade, é persistência. É persistência o tempo todo. Não tem outra alternativa. É tentativa, frustração. Eu tento, me frustro, até que chega uma hora que as minhas frustrações se diminuem, o meu sucesso começa a subir. Né? Aqui, pessoal, é uma fala de um site de economia. Esse diagrama aqui da curva J, ela aparece na galera de economia. O pessoal que mexe com investimento associa essa curva entendendo o seu investimento vai cair até você começar a ter vantagens. Tá? Guardem essa curva para a vida pessoal de vocês, inclusive. Tá? Vale para absolutamente tudo. No começo, tudo passa a ser, de certa forma, fácil. Depois a gente começa a ter uma queda de desempenho. E esse papo de que eu sou brasileiro, não desisto nunca, é a maior mentira, é uma das maiores mentiras que existem. Quem daqui nunca embarcou num desafio e quando enfrentou dificuldades, teve um amigo próximo que falou assim, cara, cai fora. Isso daí não vai dar certo, cara. Pula fora, aproveita que tá na hora, pula fora. Pessoal, o único cara que é brasileiro não desiste nunca foi o Ronaldo Fenômeno com aquele incidente do joelho, que ali foi uma superação. E toda a galera da Paralimpíada, que é um exemplo de que eu sou brasileiro, não desisto nunca. Mas a gente no dia a dia, você é motivado a cada descida, cada queda de desempenho, você é motivado a desistir. O segredo é persistir, né? Então essa curva J é só para uma reflexão de vocês. Bom, chegando no final, né, do que eu tinha para falar, olha só. O mundo das respostas prontas não existe mais. Isso já é coisa do passado. Então, daqui 10 anos, os carros estarão voando? Não sabemos. Daqui 10 anos, haverá sucesso em determinadas coisas? Não sabemos. A época de respostas já era. O que a gente precisa fazer agora é, ao invés de ter respostas certas, é procurar fazer as perguntas corretas. E atacar aquelas possíveis respostas. Tá? Se alguém tiver curiosidade... E lembrando, né, que as respostas que a gente dá hoje, elas duram pouco tempo. Eu dou uma resposta do que vai acontecer o mês que vem, o ano que vem eu não sei. Tá? E esse daqui está num livro chamado Gestão do Amanhã. Se alguém tiver curiosidade, depois só dá uma lida. Num resumo final de tudo isso, o que a gente está querendo trazer para vocês? No cenário de sustentabilidade, eficiência energética e dinâmica das práticas, de maneira bem resumida, pensar da seguinte forma. Sustentabilidade, respeito ao próximo, mas respeita de verdade. Não seja... Eu ia falar uma palavra que eu estou me policiando para não falar, porque é marca de um doce muito famoso. Não seja superficial.
quando você fala em respeito ao próximo, é pensar que aquela garrafa PET vai atrapalhar alguém, cara. Pega aquele negócio e joga fora. Joga no lugar certo. Dê lugar para uma pessoa no ônibus, independente da cadeira ser pintada de amarelo ou não. Tá? É isso. A sustentabilidade, ela não pede isso. Ela está clamando por isso. Faz a sua parte. Da melhor forma possível. Usando técnicas, etc., mas da melhor forma possível. O respeito ao próximo aqui não é uma fala superficial. A gente tem que enxergar... Galera, você joga um sofá no rio hoje, amanhã alaga a casa do outro lá embaixo. Você mora numa ladeira, você limpa o cocô do teu cachorro com uma mangueira, joga na calçada. Aquele fedor vai descer para a casa do vizinho. Sabe? Ah, mas dá trabalho. Viver dá trabalho, pô. Entendeu? A gente tem que sair um pouco dessa superficialidade e pensar, não, alguém pega. Entendeu? Pode ser que tenha alguém que pegue, mas se eu posso pegar, por que eu não pego? É? Dinâmica das práticas. Por que ela aparece na minha apresentação? A gente tem que ser transparente, ter informação e ter conhecimento. Seja transparente no propósito daquilo que você está traçando. Se você não for transparente, seu propósito não aparece. Se ele não aparecer, aquilo que é uma prática deixa de existir, passa a virar uma atividade. Só vai acontecer se você mandar. Tá? Antigamente, não é da época da maioria de vocês, criou-se uma lei que era obrigatório o uso de cinto de segurança e você era multado para isso. Pessoal, todo mundo reclamou. Era absurdo você pensar que tem que colocar cinto de segurança numa criança no banco de trás e alguém está fazendo isso para salvar a vida do teu filho, da tua criança. E a pessoa questionou, uma palhaçada a gente ser multado. Olha o nível em que a sociedade chega. Agora, a partir do momento que as pessoas começaram a perceber o quanto isso era seguro, tem gente que entra no carro e manobra o carro de cinto. Não precisa mais multa. Entenderam o propósito. Né? Eficiência energética. Fazer o certo. E o que é fazer o certo? Ações pequenas também valem. Faça o certo da melhor forma possível. Está passando por uma sala? Apaga a luz. Você precisa realmente deixar determinada coisa ligada por tanto tempo? A eficiência energética, ela entra aqui para dizer que o mundo está se mexendo para isso. Mas a gente também tem o nosso papel. E é um papel contínuo. Tá? E a eficiência energética envolve persistência e resiliência. Tá? Quando a gente fala de sustentabilidade, reconhecer e assumir a nossa responsabilidade, não deixar para o outro. Tá? Quando a gente olha a parte de dinâmica das práticas, entender e compartilhar o propósito. Isso é fundamental. O futuro é a gente ter tudo isso conectado, tudo isso funcionando e as pessoas entendendo que tudo isso está interligado. Quem gasta energia elétrica sou eu, quem suja o planeta sou eu, e quem tem práticas ruins sou eu. Eu sou responsável pela correção disso tudo e fazer com que pessoas corrijam isso tudo. Tá? Lembra aquela história? Ah, cara, você pode fazer isso dando exemplo. Então, dando exemplo é você trabalhar em cima da dinâmica das práticas. Só que tem que ter um propósito. Se não tem um propósito, se as pessoas não enxergarem seu propósito, ninguém vai te copiar. Tá? Por que essa figura está aqui, né? Com grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Aí eu vou precisar ser estúpido com vocês, ou ser estúpido para vocês. Pessoal, se você acha que as responsabilidades que você tem, pelos poderes que você tem, se você acha que essa responsabilidade é muito pesada, abre mão desse poder aqui, ó. Deixa para que alguém assuma essa função. Não adianta você ficar no lugar e não absorver a responsabilidade que você tem. Tá? Se você não quer essa responsabilidade, não deseje ter esses poderes. O poder de se comunicar, o poder de conversar com pessoas, o poder de educar, o poder de dar exemplo, o poder de trabalhar com todo mundo, o poder de levar algo legal para alguém. Se você tem saúde, você está dentro de um ônibus, você tem grandes responsabilidades, cara. Dê o lugar para quem precisa. Não fica olhando se a cadeira é amarela, se não é. Se tem uma plaquinha identificando ou não. Se você tem o poder da saúde, o poder de ficar de pé, fique. Assuma essa responsabilidade. Se você não quer, sai do playground. A provocação é essa. A gente precisa despertar para uma série de coisas. A gente não tem muita alternativa. Então esse negócio de, eu tenho que ser uma boa pessoa. Claro! Se você pode ser uma boa pessoa, você deve ser uma boa pessoa. Isso não é negociável.
E independente, essa figura é legal, porque independente da geração que você pertence, eu sou dessa geração aqui, muitos de vocês são dessa geração, né? Os meus familiares são dessa geração aqui, mas não interessa, porque nos 3 Homens-Aranha a frase é repetida. Nos 3, tá? E, seguindo, como que eu posso fazer isso? Qual a minha contribuição? Adote continuamente pequenas ações de melhoria, mas faça disso um propósito. Adote tomar banhos mais rápidos ou mais eficientes. Adote fechar a torneira quando você estiver lavando a louça. Eu comentei isso com os meus alunos lá na escola esse semestre. Se você economizar meio litro de água por mês, você economiza água por mês equivalente a uma caixa d'água de 500 metros de altura por 500 de largura por 500 de comprimento. São 500 caixas d'água empilhadas. Esse é o tamanho de economia que você tem se você economizar meio litro de água por mês. Não subestime o poder das pequenas ações. Mas como corporação, como empresa, não se conforme em buscar o lucro a qualquer custo. Buscar o lucro sempre, mas qual é a consequência que essa minha busca vai gerar? Por quê? O que eu gero de problema hoje vai afetar alguém em algum momento dessa jornada. Vai afetar o planeta em algum momento dessa jornada. Eu tenho uma puta de uma sacada logística, eu vou fazer um monte de centro de distribuição. Tá, aí vai ser caminhão para lá e para cá, poluindo. Essa é a melhor alternativa? Você não consegue pensar em algo melhor? Não se conforme com isso. O ar que o caminhão polui é o ar que tu respira. Tá? Pensar, né, em lucro a qualquer custo não é sustentável, não é perpetuável. Você faz hoje, chega amanhã, você tem que mudar. Eu trabalhei em empresas que tinham processos que, legalmente falando, foram alterados. Cromo hexavalente passou a ser cromo trivalente. A gente teve que se adaptar. Não foi perpetuável usar o cromo hexavalente. Tem até filme sobre isso. Um filme chamado Ellen Brockovich fala sobre esse assunto. Então, por que você não pode se antecipar e pensar em soluções que sejam saudáveis? Essa frase, pessoal, é uma frase que me guia. Tá? Então, compartilho ela com vocês. É insuficiente ter um espírito bom. O mais importante é aplicá-lo bem. Não é minha. Essa frase é de um cara que eu gosto demais, René Descartes. 1637, no Discurso do Método, na primeira página, ele começa com essa frase. Quase 400 anos e a gente não aprendeu isso ainda. Então, bora refletir sempre sobre isso. E aí eu faço um plágio não, faço uma adaptação, pensando em tecnologia. Não adianta você ter a melhor tecnologia, o mais importante é você aplicar bem isso. A gente ganhou um cérebro para isso. Né? Pessoal, é isso, obrigado pela presença de vocês, foi um prazer ter vocês aqui. Estou feliz demais com todos. Aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu vou tentar me esquivar na resposta, mas fiquem à vontade. Uma salva de palmas, por favor, ao nosso professor Adilo. Vamos lá, alguém quer fazer uma pergunta, uma indagação, uma crítica? Já temos aqui gente levantando a mão. Vou sempre pedir a gentileza, nome, de onde veio e a pergunta, por favor. Olá, meu nome é Jader de Amorim, sou professor na Universidade AMB Morumbi. Parabéns pela palestra, Adilo, como sempre, brilhante, né? Somos colegas de trabalho. Eu sei que você não quis tocar no assunto, mas tocou sobre energia nuclear. E só para adicionar um ponto, hoje, com inteligência artificial que está na moda, criptomoedas, né? A gente está tendo cada vez, novas tecnologias, a gente está tendo um gasto cada vez maior de energia. E uma das saídas que as Big Techs vislumbraram é investir em pequenas centrais nucleares, são as mini centrais nucleares, tamanho de uma máquina de lavar. Então você vai levar para casa aí uma pilha que vai durar 30 anos, né? Blindada, sem manutenção e tudo mais. Essa ideia eu vi em 1999 sendo desenvolvida pela Toshiba
E foi a primeira vez que eu vi essa ideia, e veio com um apagão aí, né? Aquela era dos apagões aí de São Paulo, Brasil inteiro e tal. E eu vi que isso aí era alguma coisa até bem interessante, né? Falei, mas energia nuclear e tal. E o pessoal, não, é alguma coisa segura, né? Então é só para adicionar que ainda é uma opção. Claro, quando a gente pensa em Hélio 3, explorar a Lua, fusão nuclear, tem muita coisa ainda pela frente aí para acontecer, mas ainda está no ramo da ficção científica, precisa ser aprimorado, a gente vai chegar lá, mas o que temos para hoje aí, como solução interessante, é essa questão da energia nuclear portátil, né? Desculpa, Jade, eu te interrompi? Não, só isso. Então, qual que é o propósito da energia nuclear? A gente falou de propósito, né? Qual que é o propósito da energia nuclear? É garantir o conforto que a gente busca. Ou garantir o conforto que a gente precisa. Tem países que... tem casas que ficam congeladas se não tiver aquecimento. E aí como é que eu aqueço isso? A gás, que é um recurso finito. Pessoal, então assim, a gente precisa. Qual que é o propósito da energia nuclear? Ficar disputando conhecimento? Não. Né? Deixa eu só fazer uma pequena observação. Todos os acidentes que tiveram em usinas nucleares foram acidentes cometidos por homem, né, pelo ser humano, de maneira, assim, foram erros grosseiros. Não é porque o processo ele é ruim. Então a gente critica a energia nuclear, mas a gente quer o conforto. Por exemplo, vamos fazer uma provocação. Não quer energia nuclear? Beleza. A gente vai ter energia elétrica até 8 horas da noite, não tem banho quente, não tem ar-condicionado, não tem televisão nos quartos, só na sala, e você só pode usar a televisão por 2 horas. Esquece fritadeira, esquece fazer bolo em panela elétrica, esquece. Não, mas eu não quero. Então, a energia nuclear, é lógico, né, que o título nuclear, né, ele é pesado, infelizmente ele é pesado, mas é uma realidade, porque a gente precisa de muita coisa envolvendo energia elétrica. Então eu acho que a gente tem que começar a olhar, pessoal, para tudo, absolutamente tudo, com um olhar um pouco mais sensível. Não um olhar medroso, um olhar sensível. Tente entender a raiz das coisas. Eu vou entrar em outra provocação, tá, Jader? Assim, totalmente fora do nosso assunto. As pessoas reclamam de uso de fertilizante na agricultura. Né? E existe uma coisa muito forte de críticas muito pesadas. Galera, mas se não usar fertilizante, não tem comida para todo mundo. E se alguém chegar para você e falar assim, olha, a partir de agora só se planta orgânico. E a plantação do orgânico ela é simples, tá? 1 quilo de tomate vai custar R$300, tá? 1 quilo de arroz por volta de 500. Então, com R$3.000 você garante a sua refeição da semana. E se alguém negociasse isso contigo? Como é que ia ser? Então, não estou falando que... Eu não estou entrando no mérito se fertilizante é bom ou não. Mas usa fertilizante para economizar espaço na agricultura e para alimentar todo mundo. Ninguém está praticando isso para fazer o mal. Ninguém está instalando energia nuclear com a prática do mal. São saídas que a gente tem, infelizmente, para o momento que a gente vive, que precisam acontecer para suprir a nossa necessidade. Lá na frente, vão se desenvolver tecnologias que vão melhorar isso, mas por hora, ou a gente toma um banho quente ou sobrevive ao frio, ou a gente come ou passa fome. Olha o campo de negociação. Né? Então isso precisa ser bem refletido. Tá? Obrigado, Jader. Obrigado. Beleza, Mais pessoal? alguém? Mais uma. Para fechar, mais uma. Nome, de onde veio e a pergunta, por favor. Bom dia, professor. Tudo bom? Eu sou o Mirko, sou aluno da Universidade de Anhembi Morumbi. A minha pergunta é juntamente com o slide que você mostrou, que o Brasil, a fonte de energia é aproximadamente aí 60% de energia hidráulica, né, pelas usinas hidrelétricas. Uhum. E vem forte, né, o crescimento de pátios de energia eólica também. Você, na sua opinião, a energia gerada pelas usinas hidráulicas vão competir fortemente com a energia eólica ou a energia né, gerada pelas usinas hidrelétricas vão permanecer forte aqui no Brasil? Então, a gente tem a restrição dos rios, né? Mas, vejam, Itaipu suporta quase metade do Brasil.
Aquele espaço de Itaipu, pensando na questão ambiental também, né, que você tem um grande lago, você gerou pouco desequilíbrio ambiental ali. Quando você pensa em eólica, você precisa de um parque muito grande para produzir o mesmo volume de uma hidrelétrica. Então você precisa de um espaço muito grande. Então eu acho que aí, boa pergunta, tá? Boa colocação. Não é competir, mas é ajudar. Consigo colocar uma hidrelétrica no sertão do Nordeste? Não, mas eu consigo colocar um parque eólico. Eu consigo colocar uma placa solar no oceano? Não, mas eu consigo colocar eólico. Então não é competir, é ajudar. Eu acho que é trabalhar com. Então eu não vou pensar assim, não, ao invés de hidrelétrica, vamos fazer um parque eólico. Não. Ao invés de hidrelétrica, vamos aproveitar a hidrelétrica onde dá e aproveitar parque eólico onde dá, energia solar onde cabe. Então realmente não é competir. Cada um tem a sua limitação, né? Mas eu não diria que se trata de competição, não. Se trata de ajudar. Se nós colocarmos 2 placas solares dentro de casa, a gente já está ajudando. A gente já baixa o consumo de energia elétrica da fornecedora. Então seria mais assim, como que eu posso contribuir? E no Brasil a gente tem várias alternativas, né? Pedir uma salva de palmas ao professor Adilo. Obrigado, professor.